Bem-vindos ao canal Curiosamente Aprendiz. Muito obrigado por ter clicado e aberto o vídeo de hoje. Nele falaremos sobre a química essencial para a vida na Terra e, ao final, trarei a novidade relativa à elaboração possível de vida artificial espelhada a que conhecemos que poderá se colocar no topo da cadeia alimentar, desbancando todos os seres vivos que conhecemos. Peço desculpas porque em alguns pontos o vídeo poderá parecer um pouco técnico, mas tentarei ser o mais didático possível. Fique até o fim que será mais simples compreender o vídeo de forma completa. Enfim, vamos ao que realmente interessa. Em nosso planeta, há muitos mistérios diferentes e várias perguntas que ainda não podem ser explicadas. O mistério em particular de hoje, que talvez não seja tão conhecido, ainda se encontra completamente sem solução. É algo que a comunidade científica conhece há quase 200 anos e que afeta toda a vida no planeta Terra. Porém, isso pode ter uma natureza um tanto cosmológica. Podemos rotular como a química de Deus. Para que eu possa explicar exatamente sobre o que estamos falando e expor um novo estudo interessantíssimo, preciso começar com a parte realmente importante da história e um fenômeno muito conhecido de Louis Pasteur. O microbiologista Louis Pasteur, conhecido como o pai da microbiologia, é um francês bem popular, cujo nome está associado a muitas coisas, incluindo leite pasteurizado. Por isso o seu nome. Em 1848, ele descobriu um fenômeno neural que não conseguia explicar imediatamente. Ele estava estudando o ácido tartárico, que é algo que geralmente pode ser encontrado em uvas, e no caso dele, no vinho. Na ocasião, Pasteur conseguiu sintetizar parte do ácido tartárico ao invés de extrair das uvas. Isso, por si só, já era um grande feito. Mas o que ele percebeu quando observou o ácido sintetizado e o natural extraído das uvas, através de vários microscópios e após aplicar luz polarizada foi que, por algum motivo, ambas as soluções, apesar de serem ácidos tartáricos, estavam produzindo observações ópticas totalmente diferentes. A versão sintética não estava produzindo efeitos específicos e era, em sua maior parte, neutra. Mas o ácido extraído das uvas acabou desviando a luz polarizada, sugerindo que a solução natural das uvas e a solução produzida em laboratório não eram iguais. Para descobrir o que estava realmente acontecendo, ele decidiu cristalizar esses líquidos para ver se eles produziriam os mesmos cristais. E, obviamente, não produziram. Produziram algo um pouco diferente que possuía efeitos diferentes. Eventualmente, ele percebeu que descobriu algo que nunca soubemos antes. Várias moléculas orgânicas que hoje chamamos de quiralidade. Mas o que vem a ser quiralidade? Sintetizando de forma bem superficial, para não deixar o vídeo maçante, em química, uma molécula ou íon é chamado quiral se não puder ser sobreposto em sua imagem especular por qualquer combinação de rotações, translações e algumas mudanças conformacionais. Em palavras mais simples, não é possível encaixar de forma perfeita uma molécula ou íon sobre a outra. É como se fosse aquele brinquedo em que as crianças tentam encaixar peças nos buracos corretos. Aqui, a peça e o buraco parecem perfeitos, mas não são, não se encaixam de forma perfeita. E é essa propriedade geométrica que é chamada de quiralidade. Portanto, observou-se que algumas moléculas de ácido tartárico eram canhotas, mas outras eram destras, hoje mais comumente referidas como dextro e levo-rotatórias na química orgânica. Mas o mais importante foi o que ele realmente descobriu, o maior mistério da biologia. O produto sintético que ele criou continha líquidos tanto canhotos quanto destrógeros em quantidades iguais. Faz sentido, certo? Sim. Porém, aqueles extraídos das uvas e de outras fontes naturais eram essencialmente destrógeros. O ácido sintético tinha 2 cristais diferentes, enquanto o ácido das uvas tinha apenas um. E aparentemente, neste instante, foi seu momento de eureka. Ele concluiu que o universo, a vida é assimétrica. Mas por quê? A vida, por alguma razão, tinha uma grande preferência pela quiralidade ou pela assimetria das moléculas. Agora, caso você nunca tenha ouvido falar disso antes, quiralidade ou assimetria se aplica à maioria das moléculas complexas que podem ser construídas em 3 dimensões. Basicamente,
Aqui, você pode produzir a mesma fórmula química, mas as moléculas reais serão diferentes. Elas são imagens espelhadas uma da outra. E por causa disso tudo, elas não possuem os mesmos efeitos. É como se você se olhasse no espelho e notasse que o seu lado do corpo direito estava do lado esquerdo e o seu lado esquerdo estava no lado direito. Pela imagem do espelho, você continua sendo você, mas quando se olha de forma mais atenta, não seriam as mesmas pessoas. E isso é surreal, quase um tema de ficção científica. Outro exemplo, considere uma molécula de limoneno, que é encontrada em cascas de limão. Ela possui uma forma quiral, o que significa que existem duas formas enantioméricas diferentes, uma canhota e outra destra. Embora as duas formas tenham a mesma fórmula química, elas têm propriedades diferentes. A forma canhota de limoneno tem um aroma cítrico doce, enquanto a forma destra tem um aroma cítrico fresco. Essas diferenças são resultado da quiralidade das moléculas. A preferência pela quiralidade na vida é uma questão intrigante e ainda não totalmente compreendida pelos cientistas. É aqui que, para muitos, se revela a química de Deus. Existem várias teorias e hipóteses que tentam explicar por que a vida na Terra favorece uma forma enantiomérica específica. Alguns sugerem que a simetria na química biológica pode estar relacionada à influência de fatores ambientais, enquanto outros propõem que a quiralidade pode ter surgido de maneira aleatória e, posteriormente, ter sido selecionada ao longo da evolução. Além disso, acontece que todos os açúcares na Terra são destros, enquanto todos os aminoácidos na Terra são canhotos. Eles não podem ser trocados entre si porque não terão os mesmos efeitos. Essa quiralidade biológica, que existe há cerca de 180 anos, permanece como um dos maiores mistérios, uma das propriedades mais estranhas da vida no planeta Terra que realmente não faz sentido, especialmente porque, exceto por uma exceção com bactérias, nenhuma vida no planeta pode usar açúcares canhotos. Surpreendentemente, apenas alguns tipos de bactérias antigas conhecidas por nós podem transformar fisicamente a glicose canhota em glicose destra para ser absorvida posteriormente. No entanto, elas não conseguem digerir a glicose canhota, o que naturalmente levanta muitas perguntas. Então, será que outras formas de vida com orientação oposta podem existir em outros lugares? Será que podemos ter RNA e DNA completamente destrógeros, ou seja, invertido, criando um tipo de vida totalmente diferente que é tecnicamente uma imagem espelhada de nós? E a resposta é um retumbante sim. Apenas não sabemos se isso pode existir na Terra e provavelmente não sobreviveria aqui por um motivo simples: não teria nada para se alimentar. Não poderia usar recursos produzidos pela vida na Terra porque somos basicamente canhotos, ou seja, nosso DNA e RNA são canhotos, e nossos açúcares são destros. Se uma vida diferente da conhecida, ou seja, destra, não seria possível ela se alimentar. Desculpem, eu sei que isso pode parecer complicado e confuso, mas é basicamente assim que funciona. Portanto, embora tanto açúcares canhotos quanto destros possam existir na natureza e sejam frequentemente produzidos em ambas as formas, apenas os açúcares destros são usados pela vida. Há até mesmo evidências de moléculas orgânicas quiralmente diferentes no espaço sideral, em várias nebulosas, embora não esteja claro quais são mais comuns. Diante disso, por quase 200 anos, os cientistas têm tentado resolver isso, e existem várias fontes que podem fornecer uma solução potencial. Uma delas está realmente fora do planeta Terra, usando amostras orgânicas coletadas de asteroides antigos. Seria possível determinar qual quiralidade é predominante nesses corpos celestes. Um dos futuros estudos com amostras do asteroide Bano pode resolver um desses mistérios nos próximos anos. Ainda não temos os resultados, mas eles chegarão em breve. A outra maneira é conduzir vários experimentos aqui na Terra e tentar recriar essas condições em laboratório. Portanto, podemos criar situações em que uma determinada quiralidade prevaleça. Sim. Vários experimentos foram realizados no passado, e um recentemente foi conduzido. E está é a novidade que é o objetivo deste vídeo: deixar você atualizado quanto a essa interessantíssima linha de pesquisa. Aqui estão algumas das possíveis novas conclusões.
A primeira delas, eu diria, uma explicação e solução relativamente simples. Pode ter sido um acidente. Talvez em algum momento do passado, uma das moléculas tenha se tornado mais proeminente e eventualmente tenha sido usada pela maioria das formas de vida em desenvolvimento. Por isso, a outra forma pode ter desaparecido. Embora seja uma conclusão simples, faz sentido. No entanto, existem outras teorias e hipóteses que tentam explicar a predominância da quiralidade na vida. Alguns cientistas sugerem que a quiralidade pode ter surgido devido a interações complexas entre moléculas e o ambiente. Outros propõem que a quiralidade pode ser resultado de um evento aleatório na evolução da vida. Ainda há muito a ser descoberto e compreendido sobre esse fenômeno intrigante. Para buscar respostas, os cientistas estão explorando diferentes abordagens atualmente. É importante mencionar que a descoberta de vida com quiralidade oposta à encontrada no planeta Terra seria revolucionária. Isso indicaria a existência de uma forma de vida completamente distinta, com características bioquímicas únicas. No entanto, até o momento, não temos evidências definitivas sobre a existência desse tipo de vida em outros lugares do universo. As outras explicações na verdade se baseiam em algo vindo do espaço sideral ou em diversos elementos físicos que estavam presentes na Terra primitiva. Por exemplo, em alguns experimentos, os cientistas conseguiram mostrar que a luz ultravioleta polarizada proveniente do Sol pode aumentar a destruição de um tipo de molécula em comparação com o outro, resultando em, por exemplo, mais moléculas destras em comparação com canhotas. Da mesma forma, certos estudos sugeriram que, ao estar em uma determinada região de uma determinada nebulosa durante a formação dos planetas, é possível que a atividade de estrelas muito poderosas tenha resultado em enormes quantidades de radiação que, por sua vez, destruiriam certas moléculas. Isso implicaria, na verdade, que provavelmente existem várias estrelas com vários planetas que todos vieram da mesma nuvem nebular e que todos possuem essas condições de mão direita ou mão esquerda. Da mesma forma, um estudo de 2020 sugeriu que raios cósmicos, especificamente, neutrinos muitas vezes são magneticamente polarizados de tal forma que eles mostram uma preferência um pouco maior pelos elétrons de, por exemplo, moléculas destras em comparação com canhotas, o que aumentaria a interação geral e também a mutação, bem como a destruição de potencial DNA. Portanto, nesse caso, a própria radiação cósmica poderia afetar preferencialmente as moléculas destras em oposição às canhotas, embora outros estudos também tenham proposto que isso sejam neutrinos e não raios cósmicos. Obviamente, essas são hipóteses e seria muito difícil de provar, mas ainda fazem sentido. Não obstante, agora temos uma nova proposta que é um pouco mais emocionante do que as anteriores. E essa envolve um experimento natural que demonstra até mesmo a criação de moléculas apenas destras. Como sempre, tratam-se de novas descobertas envolvendo RNA e magnetismo. O estudo envolve o que é conhecido como riboaminoxazolina, também conhecido como RAL. Essa é uma precursora muito importante do RNA e também é canhota ou destra. Especificamente, ela acaba produzindo citosina ou uracila. Mas, assim como muitos outros açúcares, ela também pode produzir partículas cristalizadas, portanto, pode ser estudada com mais facilidade. E, assim como anteriormente nos experimentos de Pasteur, ela produz cristais destro ou canhotos. Muito embora, neste caso, ao contrário dos cristais usados anteriormente, saibamos que este é necessário para a vida, mas apenas um tipo pode ser usado com sucesso pela vida para produzir moléculas de RNA. E de forma intrigante, os cientistas, neste caso, conseguiram crescer cristais muito específicos colocando-os em magnetita. E quando colocados em superfícies magnetizadas, por algum motivo, a cristalização dessa molécula sempre produzia aminoácidos canhotos, o tipo necessário para a vida, em 100% dos casos. Mas eles também conseguiram produzir moléculas opostas, também com sucesso de 100%, alterando essencialmente o alinhamento do spin ou a magnetização da superfície ativa. A principal implicação aqui é que tudo isso pode ter ocorrido devido a partículas magnéticas que estavam presentes em toda a superfície da Terra primitiva. De fato, a magnetita está frequentemente correlacionada com a existência de vida antiga no planeta,
com a principal implicação sendo que a vida pode ter uma preferência pela quiralidade devido à magnetita e a minerais magnéticos nos tempos primordiais. Embora menos frequentemente, os cientistas sugerem que nada disso parece funcionar em condições líquidas lamacentas, mas parece funcionar principalmente em uma superfície rochosa contendo magnetita sólida. Essa descoberta é realmente emocionante. Ela cria um experimento fácil de replicar que cria moléculas orgânicas quirais usando condições muito semelhantes às da Terra primordial, o que por si só é bastante inovador. Mas obviamente, isso é apenas o primeiro passo para tentar entender a química da vida. Na verdade, isso poderia ser criado artificialmente. Já foram realizados experimentos anteriores que tentaram criar vida sintética no planeta usando várias fontes de bactérias. E aqui, um novo campo de visão se apresenta. Pois agora seria a criação de uma vida sintética totalmente espelhada em relação à vida típica que encontramos no nosso planeta. E então seria interessante ver o que ela realmente faria, como se comportaria. A expectativa é que provavelmente não sobreviveria. Como ela seria uma vida espelhada, ela precisaria consumir alimentos espelhados. Também precisaria ter todos os seus açúcares em formato espelhado. Por outro lado, essa vida seria ultra-resistente, uma vez que é improvável que fosse afetada por vírus, pois eles não seriam capazes de se conectar a ela. Então, o que exatamente essa vida sintética espelhada faria na Terra? Essa seria uma pergunta muito interessante de responder. Alguns estudos propõem que tal vida, se realmente ocorresse no planeta, poderia tomar completamente conta de tudo. Principalmente porque essa bactéria, se encontrasse algum tipo de fonte de alimento, por exemplo, algas que podem usar a luz solar, de repente se veria sem absolutamente nenhum predador ou inimigo. Nada poderia consumi-la, nada teria interesse em comê-la, o que poderia levar a uma perturbação importante em toda a cadeia alimentar. Em resumo, a vida sintética possivelmente ocuparia o topo da cadeia alimentar, podendo até mesmo aniquilar a vida natural. Embora seja uma história de ficção científica bastante interessante que provavelmente já tenha sido apresentada muitas vezes, inclusive em Star Trek e mais recentemente no Quarteto Fantástico, esse é definitivamente um conceito que já foi explorado antes e que os cientistas já pensaram a respeito. O que é mais interessante, quando se trata de astrobiologia, os cientistas adorariam descobrir se existe vida semelhante à humana lá fora. A vida realmente é espelhada em algum outro lugar, ou ela sempre terá a mesma quiralidade da vida no planeta Terra? E, se sim, por quê? Mas exploraremos isso, talvez, em algum vídeo futuro. Por hoje é só. Obrigado por assistir até o fim. Por favor, inscreva-se, compartilhe com alguém interessado e deixe o seu like. Se ainda não assistiu outros vídeos do canal, convido você a conhecê-los, talvez tenha algum que lhe agregue ainda mais conhecimentos. Um grande abraço.